Atenção, viajantes! Professor Dilton Lima na área, teu comandante, prontos para uma viagem pela história do Brasil. Hoje você vai aprender tudo sobre esses atos institucionais. Mas antes de começar essa maravilhosa aula, eu quero te convidar para fazer parte desse canal. Você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. É muito importante. Compartilhe esse vídeo, dê aquele joinha. É muito importante que você ajude a crescer esse canal. Ainda mais que nós alcançamos a nossa meta. Canal novo desse, tem cerca de 6 a 7, 8 meses. Né? Então a gente precisa enveredar ainda mais e ficar grande, gigante, para ajudar muita gente. Muito bem, queridos. Os atos institucionais, eles foram decretos de ordem constitucional para garantir toda a legalidade da repressão imposta pela famosa ditadura civil-militar. Essa ditadura civil-militar, ela ocupou o poder do Brasil em 1964. O presidente João Goulart fugiu para o Uruguai e lá se exilou, assumiu provisoriamente o presidente da Câmara, Pascoal Ranieri Mazzilli, e enquanto começa aí o chamado momento provisório, eu vou ter medidas duras para poder legalizar toda a forma de atuação desses governantes militares. A essas medidas duras, repressoras, que dava total poder para o executivo governar com ferro e fogo, era o cachorro amarrado e a pé comendo. Ficou chamado, então, os atos institucionais. Agora, veja bem, antes de você compreender bem esses atos, entenda que houve um golpe militar, um golpe civil-militar, que aconteceu no dia 31 de março de 1964. Como eu te falei, o presidente da República, João Goulart, deixou o Brasil e se exilou no Uruguai. E os militares assumiram, então, com o contexto que era preciso acabar ou combater o perigo comunista que estava assolando o Brasil. O Brasil não, a América Latina havia colocado em ação uma revolução comunista. E dentro da visão da Guerra Fria, os norte-americanos iam querer a expansão comunista para a América do Sul. Então tivemos, não só no Brasil, tivemos em outros países como Chile, Uruguai, a Argentina, esses golpes militares. Então no Brasil, em 64, eles assumirão o poder do Brasil. E para poder legalizar toda a repressão, vão ser ditados esses atos institucionais, num total de 17 atos, de 64 até 69. Mas, para o teu contexto de vestibular, vamos apenas fazer um comentário sobre os 5 primeiros atos. No dia 9 de abril de 1964, foi editado o ato número 1. A gente chama número 1 porque houve outros, mas a princípio só iria existir esse ato. Então, neste dia 9 de abril de 64, Comando Militar das Forças Armadas, formada pelo general Arthur da Costa e Silva, o brigadeiro Francisco de Assis e o almirante Augusto Ramon Rademacher, é que vão colocar em ação este ato institucional. Que a gente vai justamente conversar com vocês também o que dizia esse ato. Primeiro, a Constituição de 1946 continuava em vigor. Agora, você percebe que algumas coisas vão dar força para o Executivo poder governar. Como, por exemplo, ficou decidido que as eleições para presidente e vice-presidente da República seriam de forma indireta, ou seja, não seria mais eleito pelo voto popular. Ok? Servidores públicos que tinham uma certa estabilidade, esse ato ele suspendia por 6 meses a chamada estabilidade do servidor público para justamente poder fazer uma varredura na vida dessas pessoas que fazem o serviço público. E qualquer envolvimento com esse contragolpe
que estavam no poder e ser com certeza demitidos ou então aposentados sumariamente. Tá ok? Uma outra coisa importante, este ato dava direito à suspensão dos direitos políticos por 10 anos. Ou seja, este ato dá direito a fazer a cassação de mandatos dos parlamentares. Outra coisa, o Poder Executivo iria enviar para o Congresso um projeto de lei e se em 30 dias não tivesse sido aprovado, ele estava aprovado por decurso de prazo. E cabia também ao Executivo decretar estado de sítio e prorrogá-lo por 30 dias. Meus queridos, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco, ele foi eleito presidente do Brasil pela forma indireta e tomou posse no dia 15 de abril de 64. Tá ok? Então é justamente ele que vai se encarregar de editar os próximos atos. Como, por exemplo, agora, o ato institucional número 2. Estamos falando de 1965. Este ato, ele confirma as eleições indiretas para presidente e vice-presidente da República. Ele acabava com o pluripartidarismo e criava o bipartidarismo. O que significa isso? Significa que de agora em diante só vai ter 2 partidos políticos. O partido do governo situacionista, a Arena, Aliança Renovadora Nacional. E uma oposição consentida pelo regime, o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Preocupados com as eleições para governadores, que foi em 1975, que foi direta ainda, então em 1976, também no governo do presidente Castelo Branco, é editado o AI número 3, o famoso Ato Institucional número 3. E por este ato, ficava decidido eleições indiretas para governadores dos estados. E os governadores caberiam escolher o prefeito das capitais. No mesmo ano, em 1976, foi editado o AI número 4. Por esse ato institucional, convocava o Congresso para elaborar normas constitucionais que iriam ser a nova Constituição do Brasil. Constituição que entrou em vigor, que foi assinada por esse Congresso em 1967. Mesmo com essas medidas adotadas pelos militares, os grupos oposicionistas eles não se calaram, não se aquietaram, estavam sempre questionando. Havia movimento estudantil, movimento camponês, movimento operário. Então, havia todo um combate a essas medidas autoritárias, repressivas, da famosa ditadura militar. Havia os grandes festivais. A música era uma forma de você colocar letras de cunho de críticas a esse regime. Então, os militares, em 68, tiveram que ser mais enérgicos, tiveram que ser mais autoritário, tiveram que editar o mais terrível ato, o famoso AI número 5, que foi justamente editado no dia 13 de dezembro de 1968. E os militares usaram como pretexto, porque justamente a Câmara dos Deputados negou-se a tirar a imunidade do deputado federal Márcio Moreira Alves, que ele teria feito um discurso ofensivo às Forças Armadas. Mas a Câmara apoiou o parlamento, apoiou o deputado e não tirou sua imunidade. Então os militares usaram isso como pretexto para justamente editar, numa sexta-feira 13 de dezembro, o ano 68, o mais terrível desses atos. Arthur da Costa e Silva é então presidente do Brasil já foi eleito de forma indireta, como diziam os atos anteriores. Acompanha comigo justamente as características deste ato, que dava total poder para o Executivo governar, onde ele podia realmente usar de toda uma força para poder fazer valer todo o autoritarismo e repressão dessa ditadura militar.
Senhores, o ato ele continuava dando poderes ao executivo para suspender os direitos políticos do cidadão. Isso quer dizer que poderia cassar mandatos e suspendê-lo por 10 anos. O Poder Executivo ele poderia intervir em qualquer cidade do Brasil, de Manacapuru, Manaus, até São Paulo, Rio, qualquer cidade podia sofrer intervenção dos militares. Eles poderiam fechar qualquer casa legislativa, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e as Câmaras dos Vereadores. Eles poderiam confiscar os bens de quem enriqueceu ilicitamente. Inclusive, uma novidade, ele poderia suspender o direito do habeas corpus. Isso quer dizer que se você fosse preso, você não poderia ter direito a um advogado. E ele poderia decretar estado de sítio por tempo indeterminado. Acompanhe um trecho de um vídeo que conta muito bem o que foi esse momento histórico da história do Brasil. Viaja comigo. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional. O presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos. O Congresso Nacional foi fechado naquela mesma sexta-feira. Durante os 10 anos em que esteve em vigor, o AI-5 foi utilizado para cassar cerca de 350 mandatos de deputados, senadores, vereadores e prefeitos. Quase outras 900 pessoas receberam punições. O AI-5 deu respaldo também para censura, torturas e prisões ilegais. Bem, meus queridos, eu fiz uma abordagem sobre esses atos. Até gostaria de dizer para vocês, depois eu vou fazer outras abordagens sobre esse período longo da famosa ditadura militar. Esses atos sempre vêm questões de vestibulares. Do Enem, do nossa UEA macro e até de outros vestibulares pelo Brasil. Então, é um assunto importante. É um momento muito repressor, em que você tem um corte na democracia brasileira, em que militares assumirão o comando do Brasil durante 21 anos. E nesse momento inicial, foi importante esses atos para garantir a sua forma de governar. Eles poderem ser autoritário, repressor, ditador, mas legalmente. O ato é para isso. É um decreto, são decretos que dão a legalidade para garantir a repressão. Presta atenção, que eu quero fazer agora uma notificação aqui. Eu estou abrindo aqui uma nova forma de ter um contato com vocês, meus viajantes. Eu vou deixar um e-mail aqui, ó, justamente para vocês fazerem o quê? Eu quero que vocês mandem para esse e-mail provas de história da sua escola, que eu vou aqui fazer o meu comentário. Eu vou ter um dia que eu vou gravar só sobre essas provas. Tá legal? E eu também vou inaugurar minha primeira live. Aí lá no meu Instagram, eu vou colocar algumas opções. E eu quero que você decida qual é o tema que você quer que eu faça essa live. Tá ok? Quem não se inscreveu, por favor, dê essa força, dê essa moral, para que o canal continue crescendo. Que Deus abençoe e até a próxima.